Porque para trabalhar nessa área que a gente chama assim saúde e ambiente e trabalho, né? Trabalho que está no meio aqui, né? Porque sem o trabalho aqui nada funciona, né? Saúde, trabalho, ambiente, né? Nada funciona. A gente tem que, para entender um pouco essa dinâmica do agronegócio e como é que está inserido não só o trabalhador ali dentro, está inserido toda a população que vai se alimentar, que o agronegócio não coloca isso como alimento, coloca isso como mercadoria, tudo virou mercadoria, né? E a água, e contamina bastante a água. E esse grupo nosso gosta de trabalhar bastante com a água. O Luan aí trabalhou com a água, com peixe, contaminação lá no Mato Grosso, porque 70% do nosso corpo é água. 70%. Então, se a água está com problema, vai dar problema de maneira aguda, se tiver um nível muito grande de tóxico, não só agrotóxico, metal, solvente, derivados das infecções domésticas, que é uma discussão que a gente vai fazer sobre a água potável, né? Porque tudo que a gente, cera, detergente, sabão, tudo vai para a água, né? Que a gente chama assim, café, hormônio, né? Remédio, medicamento, um grande problema vai sair tudo na água e depois a gente está bebendo, que não tem água nova no planeta, né? Então aquela mesma água de que o dinossauro bebeu, depois fez xixi, a mesma água que nós estamos bebendo milhões de anos depois, a mesma água. Então ela vem num processo assim de contaminação, depois da Revolução Industrial, né, que começou a usar muito solvente, nossa, foi bastante, né, muito produto químico, né, principalmente da indústria, começamos a mexer com o planeta, mexer retirando ferro, retirando minério, retirando petróleo, isso tudo foi fazendo um movimento que depois contamina. E o que primeiro contamina é a água e o solo. Aí o ar, a chuva, né, os nossos alimentos, né, aí o leite materno, que a gente tem uma pesquisa sobre o leite materno que a gente fez alguns anos atrás, que deu bastante polêmica, né, e é esse grupo que a gente trabalha, né, e não sei se vai dar tempo de eu discutir bastante detalhado, mas aí eu vou pegar umas coisas mais críticas dentro dessa coisa do agronegócio, né, e que vem acontecendo nesses últimos anos, que o agronegócio avançou bastante aí na questão da política econômica, avançou bastante retirando democracias nossas, avançou bastante perturbando o meio ambiente, né, desmatamento e produção agrícola de boi, e isso atingiu, o primeiro que atingido é o trabalhador, queira ou não, primeiro o trabalhador, né? Depois é a população, ou consumidora, ou onde que ficam os mutilados, os sequelados. Eu vou mostrar um quadro nosso aí, e um terceiro impacto é no ambiente. O desmatamento, a contaminação, a transformação, e a gente fala assim que fica no ambiente o passivo ambiental. Nós estamos hoje na Abrasco discutindo, querendo mudar isso. Não é passivo ambiental, é ativo ambiental de destruição, né? Vide as represas que rebentam aí das siderúrgicas, vide o desmatamento que você nunca vai mais recompor aquela floresta, vários tipos de contaminantes químicos que são persistentes, né, que vai ficar o resto da vida, ele vai continuar agindo, né? Então esse passivo, que o pessoal fala passivo, a gente quer transformar ele em ativo ambiental de destruição do planeta, é o que está acontecendo, né? Então isso é produto desse processo produtivo nosso, né? Esse processo produtivo que tem um modelo de produção, né? Eu vou tratar aqui mais desse processo que a gente chama assim do agronegócio, que é importante, né? Até para quem está no metalúrgico, né? Não está produzindo alimento, mas está sendo consumidor, não só ela, a família que vocês estão aqui, o da telecomunicação, o dos correios, né? Os várias categorias que estão aqui, né? Eu acho que toca a todos,
toca a todos, porque sem alimento e água a gente não vive, né? A gente não vive, né? Então, e o agronegócio que toca isso, e tem o seu lado bastante negativo, né? Apesar da Rede Globo, da rede que não é nada bobo, né? Todo dia colocando que o agro é tudo, até esses dias que era a Semana Mundial, a Semana Mundial do Fórum Mundial das Águas, né? Nada por coincidência, ela colocou que a água é agro. Vocês lembram? Agro é água. É agro, quer dizer, né? É lógico, porque sem a água não produz, né? Mas não é bem assim, né? Então tem um impacto bastante grande, né? E aí essa aqui é a equipe, né? Que são vários, né? Hoje a nossa equipe está o Jorge lá, ó, o Jorge Machado, o Josino, né? Daqui uns dias eu espero que entre o Fadel, entre o Renato, né? Que a gente está convidando para trabalhar conosco, né? Porque está aqui o Luiz Henrique Leão, que já deve ter vindo dar aula para vocês aqui, né? Que é professor, né? E está lá conosco, né? E outros aí da Embrapa, né? A menina fala da mãe Embrapa, né? Essa é uma doutora, pós-doutora que está trabalhando conosco na Embrapa, né? Uma bióloga que tem doutorado e pós-doutorado na Embrapa do Pantanal, né? Ela é a primeira que foi mandada embora da Embrapa por desobedecer. Esses dias atrás foi o Vicente, que é da Embrapa lá de Brasília, um pesquisador também da questão do agronegócio, e ela foi demitida porque é importante contar aqui para a gente já começar a discutir esse peso, essa injustiça ambiental do agronegócio junto com o legislativo, junto com o executivo, né? E há uns 8 anos atrás, foi um dos últimos meses do Lula. Quando é que o Lula saiu? Foi 2008, 9? 10. Então, 2010, né? Ela fez um parecer sobre implantação de 22 indústrias de açúcar e álcool, né, no entorno do Pantanal. 22, já tinha 22 projetos prontos lá, Renato, com financiamento do BNDES, financiamento do Banco do Brasil, tudo pronto. Aí pediu uma avaliação de impacto, né? O IBAMA fez e ela entrou para fazer pelo Embrapa, né? E aí ela analisou a extensão, o quanto que vai usar de agrotóxico, fertilizante químico, o desmatamento que ia acontecer no entorno, ela como bióloga, né? O desmatamento que ia acontecer, e ela fez um parecer contrário, né? Fez um parecer contrário, né? E mandou para o chefe da Embrapa lá de Dourados, inclusive a Embrapa de Dourados, Mato Grosso do Sul, e o chefe engavetou, né? Mas aí o que ela fez? Ela pegou e mandou para o Ministério Público Federal, né? E aí o Ministério Público se articulou, né? E conversou lá com a equipe do Lula, e o Lula fez um dos últimos atos do Lula proibindo a implantação de usinas de açúcar e álcool em torno do Pantanal e no Amazonas. Mas tem agora o Blairo Maggi, que é o ministro da Agricultura, que é lá do Mato Grosso, é o maior produtor de soja do mundo, e ele disse que até o final do ano ele vai derrubar esse decreto. Porque eles querem botar usina de açúcar e álcool não só em torno do Pantanal todo, como na Amazonas, na região amazônica. Ele disse que vai derrubar isso, né? Então, e aí ela ficou uns 3 anos tentando voltar, o sindicato, importante, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, que é a Embrapa Federal, e aí ela conseguiu ser readmitida, ficou 3 anos sem salário, igual o tal Vicente agora, que eu vou contar a história dele, né? 3 anos. E aí a Embrapa botou ela à disposição de alguma instituição. Aí ela já estava trabalhando conosco, né? No período, a gente estava pagando uma bolsa para ela, trabalhando com ela, ficou, não, ela vai ficar aqui conosco, está lá conosco, né? E está desenvolvendo um bom trabalho nas nascentes do Rio Paraguai. O Rio Paraguai, que é um dos maiores rios do Brasil, que vai abastecer o Pantanal e que vai chegar lá na Argentina, depois junta com o Rio Paraná, vai formar o Rio da Prata lá embaixo, né? E a contaminação está muito grande. Então essas nascentes do Rio Paraguai, todas elas nascem dentro da plantação de soja, de milho, de algodão e cana. Depois eu vou mostrar aí. E aí a gente já tem esse trabalho, esse levantamento, um desmatamento muito grande,
o Rio Paraguai, que nasce no platô ali dos Parecis, né? Ele desce em cima, nasce em cima e desce e vai para Pantanal, forma a bacia do Paraguai Pantanal, que a gente chama, né? Tinha 8, 9 lagoas, né? Hoje só tem 3. As outras lagoas estão assoreadas e com soja em cima. Quer dizer, não respeita nada. E ali é uma APA, uma área de preservação ambiental por lei estadual, né? E a gente está com esse trabalho agora, com esse levantamento que a gente fez na água, no sedimento, muita contaminação. O Ministério Público está fazendo um TAC com os produtores para tentar recuperar essa APA, as nascentes, as cabeceiras, e não usar agrotóxico ali dentro. Está um pau lascado, né? Já teve uns 3 audiências públicas, vai os prefeitos lá, os fazendeiros, a gente consegue levar, quando muito, articula com o sindicato dos trabalhadores rurais, né? Mas eles articulam muito, a gente leva 100, eles levam 1000. Teve alguns paus assim que a gente acaba dominando ali a audiência pública e não querem fazer o TAC. Mas agora, com esses dados já, ele vai obrigar o pessoal a fazer o TAC com esses dados de contaminação que está bastante grande. Não só nas nascentes, vai descendo. E tem os argentinos que estão fazendo ao contrário. Eu estive com eles agora no Uruguai, há uns 15 dias atrás, uma audiência pública lá, porque o Uruguai também hoje é o 10º produtor de soja do mundo, né? Os brasileiros que estão descendo, os argentinos que estão subindo e plantando ali no Uruguai, né? E tive com os argentinos, esse grupo que eles estão fazendo de baixo para cima, a gente está fazendo a contaminação imensa, porque recebe o Rio Tietê, Rio Paraná, todos esses rios que vai tudo no Rio Paraguai e que vai sair lá da Argentina. Então é uma questão assim. E o Vicente, né, que é da Embrapa também, um agrônomo lá da Embrapa de Brasília, foi demitido há uns 2 meses atrás, também por isso, né, fazendo estudos. Ele é um pesquisador, tem mestrado, e dentro do doutorado dele que ele está fazendo lá na UNB, as pesquisas em relação aos impactos dos transgênicos e produção de transgênico, de semente e sementes transgênicas e que usa mais veneno, e financiado inclusive por quem? Pelas grandes produtoras de agrotóxicos, fertilizante químico. E ele denunciou esses acordos e ele foi também demitido há uns 3 meses atrás e está lá sem salário tentando reverter também. Vicente Almeida. Pode colocar aí que tem até uma lista de pedidos de colaboração para ele, né, que ele está sem salário, mas pode botar aí. O caso Vicente Almeida, da Embrapa de Brasília, da Embrapa de Brasília, ele, né, servidor público federal. Não dá 3 meses, né, acho que foi março, 2 meses. Pode colocar aí, né? E o caso dele, quer dizer, é um estado que a gente chama assim, né? É um estado que a gente chama assim, o Estado brasileiro é um estado corporativo. Ele é representante das corporações patronais. Você pega a nível de Brasília, que eu acabei de falar do Blairo Maggi, o maior produtor de soja é o ministro da Agricultura, né? Você vai para os outros, é representação. Você vai para o governo do estado, a mesma coisa, né? O nosso Blairo Maggi foi governador 8 anos, é o maior produtor de soja do mundo, né? E se não é grande produtor, grande industrial, está ligado com a questão, vídeo o ex-governador daqui, né, que está preso por quê? Né? É uma roubalheira de bilhões de reais, né? Bilhões de reais, né? Então esse estado bastante que a gente corporativo e a gente pega o judiciário é a mesma coisa, o legislativo é bastante complicado, né? Não vai dar tempo de eu discutir aqui algumas audiências públicas que eu participei lá no Congresso, tanto no Senado como na Câmara Federal, né? Algumas representando inclusive a Fiocruz, né? Outras representando a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né? Quando tinha audiência e discussão sobre essa questão da regulamentação, eles estão querendo desregulamentar a questão dos agrotóxicos, né, que vai ampliar mais ainda a contaminação, né? E o ano passado não fui em nenhuma, porque eu falei, isso é um circo. Aí falo com o Marcelo Firpo, fala, eu também não vou, aquilo lá é um circo, né? Ano passado, esse ano ele teve um problema, não podia ir, mas geralmente vai eu, o Marcelo, o Frederico Pérez, e tem ido algumas aqui da Fiocruz, e a gente
o ano passado a gente recusou aí nessas audiências públicas, porque você leva pesquisas sérias, nacionais, mesmo internacionais, os caras nem estão escutando, estão lá conversando, escutando, mexendo no computador e uma coisa assim, sabe? E a gente fica... Bom, aqui é alguns grupos de trabalho que a gente tem lá nesse núcleo nosso, dessa equipe aí, que a gente trabalha com esse impacto, né, das madeireiras, trabalho escravo, frigorífico, transporte, né? Um outro são doenças mentais no trabalho rural. Quem está coordenando é o Luiz Henrique, já tem 2 dissertações de mestrado já para defender agora, que o Luiz Henrique está coordenando, uma de doutorado, quer dizer, a gente está trabalhando com essa questão, a ida do Luiz Henrique lá, bastante legal. Segurança alimentar, olha só, o estado maior produtor de soja, de milho, tem que discutir segurança alimentar. Porque da onde que vem o feijão, da onde que vem o arroz, da onde que vem as hortaliças, vem tudo, porque tudo é soja, milho, algodão, girassol, né? Girassol ainda bem que é comestível, né? Mas cana, né? Então aí boi, lá tem 30 milhões de cabeças de boi, né? Tudo para exportação, e tem que discutir isso aí, né? E aí esse é uma outra linha que eu coordeno, né? Esses outros aqui, essa aqui é a Márcia, que é uma nutricionista do nosso grupo que coordena, o outro é o Luiz, esse aqui é a professora Marta, que está com... Mas eu já coordenei esse grupo aqui, porque a gente começou uma grande pesquisa em que o Renato até participou da nossa banca de doutorado, que era sobre as madeireiras, né? Então vocês podem pegar aí, se vocês quiserem discutir um pouco de vigilância rural, na área rural, vigilância do trabalhador na área rural, tem lá, chama assim, vida e morte dos trabalhadores da indústria madeireira lá do Mato Grosso. Né? Tem lá, está na Ciência Saúde Coletiva, né? Onde a gente fez mapa de risco de 999 madeireiras, das 1.600 que tinha. As 1.600. Examinamos mais de 5.000 trabalhadores, isso junto com os alunos da medicina e da enfermagem, que eu sou professor lá da medicina, né? Então a gente pegou os alunos do último ano, no 6º ano, né? Que eles fazem um estágio rural, obrigatório, na zona rural, obrigatório, que está no currículo, eles passam 10 semanas no rural, mas aí peguei durante um ano, porque 10 semanas termina uma turma, vem outra, sempre tem 16 alunos conosco. E a gente passou um projeto na universidade e eles ficaram um ano lá conosco levantando isso. E aí vem lá mutilados, sequelados, 50% são hipertensos, né? 20 e poucos % mutilado, né? Quase 30% sequelado, que é diferente mutilado e sequelado, né? Não enxerga, que a gente levou 2 optômetros, né, para fazer um screen, né, para enxergar 2, porque eram 2 equipes que a gente colocava, e uma boa parte não tinha que usar óculos e estava lá trabalhando com serra, com isso, com aquilo, né? E depois a gente fez essa espacialização da vigilância na sede, a 10 km, a 20, a 30, né? Então a 10 km, na sede ainda você tinha alguma vigilância ou da Superintendência Regional do Trabalho, né? Ou do programa ou da Saúde do Trabalhador, da Vigilância e Saúde do Trabalhador, né? Mas a hora que pegava 10 km, que era uma das perguntas que a gente aplicou o questionário, e examinando os trabalhadores, vai aplicando, era uma equipe. Ia diminuindo. Chegava lá 30 km, tem anos e décadas que nem o Ministério do Trabalho passa aqui, nem a Vigilância em Saúde do Trabalhador passa aqui, e aí por quê? Não vem, aí eles acham é bom. E aí a relação, o salário cada vez diminuindo, o salário na sede a 30 km cada vez diminuindo, a carga horária aumentando, e as doenças dos trabalhadores dessa indústria madeireira aumentando. Mais sequelado, mais mutilado, mais gente com malária, que ali, entendeu? E aí vai aumentando. Então, a vigilância cada vez menos. Então, isso serve não só para as indústrias madeireiras,
Serve para qualquer uma. Quer fazer uma análise das mineradoras, né, que está lá, longe, quanto mais longe, menos o Estado vai, porque não tem carro, não tem fiscal, quando tem carro não tem gasolina, quando o carro está quebrado, e aí o Estado, e a vigilância ao trabalhador estadual e municipal, do SUS, acontece a mesma coisa. Então vocês podem ler esse artigo, discutir, fala assim, será que está acontecendo isso nas mineradoras? Será que está acontecendo nas fazendas? Quem está no Sereste aí? Eu dou assessoria muito lá no Sereste, já, entendeu? Quantas fazendas você visita? Não tem que fazer, não tem trabalhador? Você tem ido nas fazendas fazer vigilância? Há pouco tempo. Tá, mas você pode perguntar, a gente visita muito mal a sede. Aí quando pega o trabalhador rural, as fazendas, é a mesma coisa. Vou aquela mais perto, mais longe não vou. E aí com o agronegócio e com o patrão, seja ela de qual for, de mineradora, madeireira, aproveita mais. E aí veio uma coisa interessante, a sindicalização também que a gente investigou. Quanto mais longe, menos a sindicalização. Outra coisa que está junto, né, deixa eu ver, acho que tem um slide aqui, você vai ter essa questão da colônia, né, que hoje, porque aí os trabalhadores, quanto mais longe, a 30 quilômetros, a 20 quilômetros, você tem o patrão, eles moram na colônia, moram nas casas que é do dono da madeireira. Né? E aí tem toda a questão da sede, porque eles levam a cesta básica, né? Ele vai trabalhar, o caminhão chega para carregar, descarregar, ele está lá disponível. Então são muitos trabalhadores que trabalham nessas madeiras. Pegar a siderúrgica também é a mesma coisa. Você pegar os frigoríficos, hoje, o que eu chamo de modernas colônias dos frigoríficos, né? Também, hoje é vilas dentro da cidade, mas uma vila totalmente controlada pela classe patronal. Né? Se a gente pegar aqui tá vendo? Esse aqui, então você tá aqui, ó, esse artigo aqui, e ele serve para outros, para vigilância do trabalhador rural, vigilância das madeireiras, vigilância das mineradoras, vigilância do que você pensar, saindo da sede e indo a 10, a 20, a 30 quilômetros. E as doenças assim aumentam proporcionalmente quanto mais longe. A sindicalização diminui, quer dizer, é uma coisa assim que se a gente não pensa muito isso dentro da zona urbana, mas na zona rural a gente tem que pensar isso. Todos vocês. Quanto mais longe, menos Estado, menos sindicalizado, mais cooptado pelo patrão, mais assédio e assim vai. Né? Então, e aí o trabalhador, e aí que a gente tem uma análise, depois vocês vão ver lá quantos que são mutilados, sequelados, problema auditivo, hipertenso. Hipertensão assim, os alunos ficaram admirados junto conosco, né? Os alunos, 50% hipertenso. Aqui tem um dado aqui meio, aqui ó, tá vendo? 50%. Por que dentro da madeireira? Qual uma das grandes causas, né, Renato, da hipertensão? Que a gente esquece quando vai discutir a questão da hipertensão. Né? O que tem na madeireira? Tem um barulho ensurdecedor, ruído. Ruído, e principalmente quando trabalha com madeira, que chama madeira de lei, mais dura, aquele ruído é... As máquinas, os motores, né? E fica ali dias, anos com aquele ruído. Ele faz vibrar, o ruído é o quê? Onda, né? A gente pode falar assim, é uma energia que precisa de uma fonte, né? A fonte aí é o motor, a serra. Essa serra aqui faz um barulho tremendo, né? E aí tá aqui, cadê e EPI? Não adianta, porque EPI, vocês já discutiram, não sei se tiveram aula com o Renato aí, EPI é uma coisa muito relativa, né? E EPI na mão aqui, que ele tá aqui, esse é bom, né? Entendeu? Então às vezes eu tenho até medo de botar o dedo aqui, porque parece, entendeu? Mas então, de que a proteção, além de ser relativa à proteção que ele dá, é você jogar o quê? A responsabilidade da proteção nas costas do trabalhador. Por que aqui não tem toda uma proteção bem legal, né? Os motores estão
com os rolamentos sem fazer ruído ou enclausurar o ruído desse motor, quer dizer, tem toda uma questão, né? Entendeu? Mas esse ruído, ele faz vibrar todos os órgãos do nosso corpo, sem nenhuma exceção. Aí aumenta a adrenalina, a catecolamina, aumenta tudo direto. Aí dá insônia, porque não consegue dormir direito, né, Renato? Dá insônia, dá até impotência sexual, ele dá um monte de questões que vêm junto com o ruído. O cara acorda cansado e não vai ser 8 horas, ou às vezes não dá nem 8 horas de descanso, que vai tirar um ruído acima de 70, 80, 90. E a gente tem nesse levantamento aqui, tem o quanto que é a altura dos ruídos. Depois vocês olham lá para vocês verem. E isso central também. Também. E uma das causas que você tem condições de medir assim quando faz uma análise clínica, lógico que você tem que pegar a coisa mental, neurológica, que é mais complicado, mas meça a hipertensão de quem trabalha com ruído assim, quase que 24 horas por dia. Eu falo 24 porque as 8 que ele descansa não dá para acomodar o cérebro, nem as, né? Então é esse ruído que é uma onda, que é uma energia, vibra tudo, né? Vibra tudo. Quem já ficou na frente da caixa de som, não vibra todo o seu intestino, pulmão, né? Vibra tudo, né? Então, até a casa treme. Além, então a gente tem que ver ainda até o efeito da vibração também no corpo, né? Nas articulações, um monte de coisa, né? Bom, mas a gente começou com esse trabalho, né? E depois foi fazendo outros trabalhos, né? E que a gente coloca aqui, a gente tem feito ultimamente umas discussões sobre a produção agrícola, o uso de agrotóxicos, o impacto na saúde e ambiente a nível de Brasil, né? Saiu um artigo nosso aí colocando agora em outubro do ano passado, né? Colocando a produção agrícola nos 5 mil e poucos municípios que a gente fez. Deu um trabalho bastante grande para a nossa equipe lá dos mestrandos, o Luan também ajudou e tal. E depois a gente fez um cálculo dos estudos, quantos litros de agrotóxico usa uma soja, milho. Pegamos 21 produtos agrícolas, os mais usados. Esses 21 consomem 98% dos agrotóxicos, né? E aí fizemos um mapa, né? Você joga, o IBGE produz os dados de quantos hectares de soja produziu ano passado cada município. Quanto de feijão, arroz, milho, a gente depois fez. E depois fizemos um estudo lá para o Mato Grosso, que eu vou mostrar, aonde que tem mais intoxicação aguda, que hoje é obrigatório notificar pelo SINAM, né? Hoje não, já tem desde 2007, né? Desde 2007. O que é a SINAM? É um sistema que vai, antes de 2007, né, Fadel, era só as doenças de intoxicação, de DIP, infecto parasitário, tuberculose, hanseníase, malária. Aí depois entrou, né, com uma das lutadoras para colocar aí a Fadel, né, aí entrou as doenças relacionadas ao trabalho. Né? Doenças relacionadas ao trabalho. E aí tem lá as doenças que a gente chama assim, intoxicações exógenas. Aí vem, e que está lá tudo notificado lá. Agora, a baixa notificação, bastante subnotificação, mas está lá agrotóxico, metal, solvente, né? Mercúrio, chumbo, que é metal, né? Amianto, sílica, né? Fadel, está tudo lá. E as doenças crônicas também. Tem doença crônica relacionada ao trabalho? Tem, o Fadel depois vai discutir com vocês aí, câncer, né? E aí vai, né? Várias doenças neurológicas, mental, também é tudo para notificar ali no SINAM, e tem uma ficha dessa, cada um. Assim como tem no tuberculose, tem uma ficha da doença mental relacionada ao trabalho, câncer relacionado ao trabalho, intoxicações exógenas relacionadas ao trabalho, que inclui um grupo, né? Aí você vai lá, pega isso daí, e fizemos de intoxicação aguda, câncer infanto-juvenil, né? Principalmente as leucemias, para não dizer que o cara vai ficando mais velho, a discussão que os epidemiologistas fazem, aí dá mais câncer, né? E depois as malformações congênitas que eu vou mostrar, e bate justamente no setor de produção, onde mais produz, mais usa veneno,
mais usa solvente, porque vai ter mais trator trabalhando, porque um dos locais do solvente é o combustível. É combustível, né, que vocês já viram aí. Tá? Aí, Lucas de Rio Verde, que a gente fez toda uma pesquisa, começamos em 2007, que tem aquela pesquisa do leite materno e outras, minhoca, sapo, chuva. A gente fez uma avaliação integrada desse município, né, desse e um outro que chama Campo Verde, mas o que tem em Lucas é um dos maiores produtores de soja do mundo, não é o maior, que o maior é Sorriso. Né? Esse município aqui tem 35 mil habitantes, mas Sorriso é o maior município, fica vizinho desse, né, Luan? O Luan é lá do Mato Grosso, vizinho, tem 70 mil habitantes, Sorriso? Chama Sorriso. E se vocês perguntar por que é Sorriso? Eu ia perguntar. Ah, você ia perguntar. Sorriso. É o maior produtor de soja do mundo, são quase 700 mil hectares de soja, num município. Ele usou 10 milhões de litros de agrotóxico no ano passado. Por quê? Em toda a safra, você tira a soja, depois tira a soja e planta milho. E uma parte planta algodão, uma parte planta girassol, mas todo mundo planta soja. Depois vem a segunda safra. Né? E a Sorriso por quê? O que é riso em italiano? Arroz. Então, quando surgiu o Sorriso, quantos anos atrás? 30 anos. 30 anos. Era só riso, plantava arroz, era o maior produtor de arroz, junto com, acho que é Jaguarão, um município lá do Rio Grande do Sul, eram os dois. Hoje não tem um pé de arroz, mas continua se chamando Sorriso, só arroz, né? Não tem um pé, um pé de arroz, né? Chamar mudar para soja. Soja, soja, né? E eu gosto de contar alguns casos de Sorriso recente. O ano passado, com essa crise do SUS, né, a gente está até escrevendo um artigo, eu, Luan e a Mara, sobre... Saiu? Está pronto? Está pronto o artigo? Não. Sobre essa questão, né? O maior produtor de soja do mundo teve uma passeata, interromperam a BR-163, os funcionários do hospital junto com a população, porque o hospital estava fechando, o hospital estadual. Não tinha medicamento, atrasado o salário, não tinha material para fazer cirurgia, não tinha nada. Olha só, a contradição do agronegócio. Isso é do SUS, esse hospital? Do SUS, da Secretaria Estadual, é estadual o hospital, é regional, atende a região toda ali, porque os municípios menores perto, vai tudo para lá. O regional. SUS do boi acontece isso? Vai falar do SUS do boi, né? Mas esse caso que foi ano passado, saiu até a nível nacional, esse caso. Né? Fechar a BR, porque estava fechando, e a BR ali passa milhares e milhares de caminhões todo dia, trazendo boi para exportar aqui, trazendo soja, milho, algodão, madeira, quer dizer, milhares por dia descendo, lotado com esse produto, e outro, metade subindo vazio para trazer. E a outra metade sobe com o quê? A outra metade vai subir com o quê? Agrotóxico, que lá não tem indústria de agrotóxico. Agora tem uma que a gente... O movimento que a gente fez lá, já fechamos 2, 3 vezes já. O MST fechou uma vez, depois outra vez a vigilância fechou, o Ministério Público fechou, a vigilância fechou agora no final do ano, tudo com colaboração técnica nossa lá da universidade, e ele fica em frente de uma indústria de agrotóxicos das maiores, Nortox, que veio lá, está transferindo de Apucarana lá no Paraná para lá, e instalou bem em frente de uma indústria só tem a estrada que divide assim. A Nortox, uma das maiores fábricas de agrotóxico, do outro lado uma indústria de cerveja. Fizemos alguns levantamentos, né? Levamos o pessoal de Arapongas para lá, fizemos audiência pública para discutir o que está acontecendo lá, né? Por que estão fechando lá, né? Está fechando lá porque o Ministério Público, junto com a Secretaria de Saúde e a Vigilância do Trabalhador, né, constatou 80 e poucas irregularidades. 80 e poucos, eu tenho até cópia dele, autos de infração da Vigilância Sanitária e do Ministério Público e a Superintendência Regional do Trabalho. E fechou até agora? Não. A gente levou isso lá e falou, se não mexer com isso vai ficar igual.
Cadê a avaliação de impacto? Não tem. Porque se tivesse, nem colocar em frente a uma fábrica de cerveja. O lençol freático nós estamos monitorando. Vai contaminar e eu vou fazer análise dessa cerveja. Eles estão de orelha em pé. Vamos lá na mesa deles lá. E nós vamos fazer análise dessa cerveja. E agora estão lá. Agora está lá os dois. Está lá os dois batendo a cabeça. Por quê? Quando o MST fechou, e foi no dia internacional, no ano passado, no Dia Internacional das Mulheres. O ato que a gente está com o movimento lá, Rondonópolis, o município está com o movimento, é um fórum, é um dos poucos fóruns regionais contra os agrotóxicos. Os fóruns são estaduais, mas lá tem esse regional justamente por conta disso. Né? E tem um assentamento grande no MST, fechou, mas aí a polícia vai lá, cacete, abriu. Aí depois o Ministério Público foi lá e fechou, né? Vigilância Sanitária foi lá e fechou, mas quem que abre? Está judicializando essas coisas. Um fecha, vai lá outro juiz, que é um pouquinho acima, ou sei lá, pode ser até abaixo da liminar, abre. Vigilância Sanitária é a mesma coisa. Vigilância Sanitária fechou. Uma coisa por causa disso, um enfrenta o outro. Não tem equipamento, fazer uma coisa assim, sabe? Eles vão fazer o mesmo tipo de trabalho. As máquinas são mais modernas. Tudo comprado com dinheiro do BNDES, mas não tem rota de fuga, não tem mapa, não tem. Nossa, é uma loucura. E o Corpo de Bombeiro faz parte desse fórum, falou, não, se acontecer qualquer coisa aqui, tombar um caminhão, porque os insumos vêm de fora. Vem 1000 quilômetros, vem solvente, vem os princípios ativos, vem. Nossa, tudo para. Ali não sintetiza. Né? É uma grande indústria, entendeu? Uma complicação. Aí fechou, a Vigilância Sanitária fechou. Né? A gente ajudou a elaborar o parecer também. Mas vai lá, o cara abre. E se não abrisse, o prefeito ia mandar abrir, porque ele cancelava como é que chama? Essa ação de interdição, porque é ele o fiscal que representa o prefeito, fecha, mas acima dele está o prefeito. Entendeu? Mas aí nesse caso foi um juiz. Entendeu? Então essa questão hoje em dia desse mando da classe que a gente chama assim, da classe que a gente chama burguesa, ou da classe patronal, para não chamar burguesa, patronal, né? Está junto com o Estado. Então, esse Estado que eu já falei aí, corporativo, ele está interferindo bastante na vigilância da saúde do trabalhador e no ambiente e no que a gente está comendo, e na água, e tudo. As fábricas estão assim, produz essa cerveja aqui, milhões de litros por dia, lógico que ela pega e fabrica, eles não têm esse... E fabrica de primeira qualidade, de segunda, se quiser de terceira também, para mandar para os nossos irmãos africanos, eles produzem também, com pior qualidade. Isso a gente tem que prestar atenção nessas coisas também, que a gente às vezes não presta atenção, né? Tá? Que aí abaixa o preço, piora a qualidade, vamos mandar para onde a vigilância sanitária é pior do que a nossa. Né? Tem países em que a vigilância sanitária é pior do que a nossa. E porque tem essa questão. Né? Quem está medindo a qualidade dos alimentos? Da água. Essa vigilância popular, essa vigilância que a gente chama civil, essa vigilância comunitária, né? Que não sei se vocês trabalham um pouco, tem um autor que trabalha bem com isso, que chama Jaime Breio, e um dos que estudou bastante, que fez a tese, a dissertação de mestrado baseado nele, sabe tudo do Jaime Breio, está aqui o Luan, que ele pode ajudar o Fadel aí, dar uma aula. Ele sabe decora e salteado essa epidemiologia crítica, que ele vai discutir a vigilância popular, a vigilância comunitária, que é a vigilância vindo de baixo para cima. Não é a vigilância estatal, que vem de cima para baixo e pode controlar isso, não controla aquilo, mas tem que ter uma vigilância de baixo para cima. E essas pesquisa nossa, pesquisa de vocês, que vocês vão fazer depois uma monografia, uma dissertação, tem que servir para essa que a gente chama assim, vigilância popular, comunitária, vigilância sindical, tem que servir para isso. Tem que servir para o sindicato, de trabalhadores, lógico,
E pode servir também, quem está no serviço, vai servir para o serviço se ele quiser usar. Mas muitas vezes ele não usa, isso aí não tem nada a ver, mas tem que usar. A Nestlé, ela comprou o Parque das Águas. Os aquíferos. E o parque. Lá o parque não está podendo comprar aquífero ainda, mas já tem um projeto de lei no Senado para fazer, incluir no Código Mineral a questão dos aquíferos, igual você, a lavra de petróleo, a lavra de minério, está lá um projeto de lei no nosso governo executivo, para incluir, para você poder requisitar o aquífero. Eu quero fazer esse aquífero aqui, fazer a lavra dele minha. Quem que está mexendo com isso? Coca-Cola, Nestlé, Ambev, que foram, não é à toa que foram no último Fórum Econômico Mundial lá em Davos. Quem que acompanhou a caravana do Temer? Justamente esses três, a representação desses três conglomerados, já bisusando lá para fazer isso e depois para o Senado e o Congresso aprovar essa questão, né? Então é uma coisa que vai ser uma das disputas, né? Nacional e internacional. Até nacional já está sendo. Você vai comprar uma água, quero uma água, quanto que é uma garrafinha? R$2, R$3, meio litro. Isso é internacional. E esse reflexo é a nível mundial, essa vigilância partindo de baixo para cima. Então vocês peguem esse, o BREI e outras, né? Tem outros, né, Fadel, que trata da vigilância popular, vigilância em saúde, e tem uma discussão que a gente faz ainda, que avança mais ainda, né? A gente avança mais ainda. Vigilância à saúde, tudo bem, vamos implantar vigilância à saúde, quem é do setor saúde. E quem é do outro setor, vão plantar essa vigilância popular, vigilância sindical. O sindicato tem que estar preocupado com o que está acontecendo, a população, as entidades, entendeu? Lá no PSF, quando a gente começa a trabalhar para o território, né, Fadel? O território hoje é PSF, né? Então, e como é que está a vigilância popular? Porque só a vigilância estatal não funciona. Não funciona. Não funciona. O Programa de Saúde da Família, que hoje a divisão do SUS lá na base territorial, ele começa com o Programa de Saúde da Família. Antigamente começava, a gente chamava rede básica de saúde, o centro de saúde, o posto de saúde, mas a base hoje do território são programas de saúde da família, né? Que está todo mapeado o Brasil todo com isso, né? Então essa vigilância que vai fazer com que, por exemplo, mais de 200 tipos de princípio ativo de agrotóxicos, hoje tem 500 registrados no Brasil, mais de 200 é proibido na União Europeia, e aqui é livremente usado, porque o movimento popular, sindical, não, que é cancerígeno, vão proibir. Aqui não, aqui, sabe, tem uma discussão que eu vou fazer, mas eu só estou dando esse exemplo da vigilância popular. Como é que está a qualidade da água nos seus municípios? Do Vigiágua. A portaria de potabilidade da água, só para ver coliforme? Eu vou mostrar aí, se der tempo.